E com vocês, o nosso Jornal Cultural que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira. E estamos aqui hoje para trazer para vocês um pouco da Comissão da Verdade e os indígenas, situações vivenciadas na época da ditadura militar. Estaremos falando sobre o massacre dos povos indígenas, violência dos povos indígenas desde a colonização, resistência indígena, lutas por direitos depois da redemocratização e a violência contra o indígena no século XXI. E para tanto estaremos trazendo então uma entrevista que a repórter Josiele fez para uma pessoa que vivenciou e está por dentro dos fatos acontecidos nesta época, e na sequência comentários das comentaristas Milana Vitória, Vanessa Camila e Marley. Começamos com você, Josi. Vamos deixar disponível aqui no link a fala do senhor Alivino Luiz, do território de Mangueirinha, onde ele traz alguns relatos, algumas violações de direitos sofridas por ele, pela família, pelos antepassados nossos que viviam no território de Mangueirinha, até os dias de hoje, as violações sofridas com a perca da língua materna, com o trabalho escravo, alguns relatos dele estará disponível aqui. Foi deixado para trás muita coisa que deveria ser usado pelo cainganga, pelo índio. É só você acessar que você vai conseguir estar escutando e estar vivenciando também, essa fala que é bem importante para você entender o quanto esse povo, e tanto esse povo quanto outros povos, sofreram no período da ditadura militar. A equipe do Jornal Cultural sempre muito bem preparada. Então, para dar sequência, estaremos trazendo a comentarista Marley. Violência contra os povos indígenas durante a ditadura militar. Então, após o golpe de 1964, o novo período econômico estava se instalando, com novas construções de obras que se espalhavam por todas as regiões do país. E nesse caminho desses projetos, inúmeros povos com suas terras passaram a ser tratados como obstáculos para esse desenvolvimento. Um documento chamado Relatório Figueiredo apontou a existência de inúmeras cadeias clandestinas, onde indígenas foram mortos, vários desaparecimentos e vários indígenas foram torturados. Nesse documento ainda descreve operações realizadas pelo Estado brasileiro que promovia o extermínio dessas comunidades, o roubo da renda desses indígenas, o uso da mão de obra indígena como escravidão e a ação para tomar as terras deles. Em resposta às pressões, as lideranças de diferentes povos indígenas passaram a se organizar. Em abril de 1974, realizou-se a primeira Assembleia Indígena, de caráter nacional, formando a União das Nações Indígenas, reivindicando seus direitos à terra, à reprodução física e cultural. Vanessa Camila, nossa comentarista, estará trazendo mais informações. É contigo, Vanessa. O massacre dos povos indígenas desde a colonização. No início do século XVI, época da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, a população indígena girava em torno de 5 milhões de pessoas, mais de 2.000 povos. Já na década de 1960, o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, estimou essa população em menos de 100.000 pessoas. Os dados mostram inegável que houve um violento processo e que por pouco não fez os indígenas desaparecerem do mapa. Durante quase 5 séculos, a luta pelo uso dos recursos naturais, monoculturas, ciclos econômicos e expansão da fronteira agrícola geraram inúmeros conflitos. Os indígenas tiveram suas terras roubadas pelos colonos e foram utilizados como mão de obra escrava durante o período colonial. Marechal Cândido Rondon foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, defensor da população indígena. Rondon era diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Como forma de proteger os indígenas, em 1940 e 50, antropólogos e sertanistas criaram grandes reservas indígenas. Em 1961, os irmãos Vilas Boas foram responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu. O nosso Jornal Cultural segue com mais informações. Trazemos agora a Milana Vitória. Boa noite a todos.
Hoje estamos aqui falando da violência contra os povos indígenas do Brasil. O regime militar brasileiro implementou o Plano de Integração Nacional, gestado no governo Castelo Branco, para expandir as fronteiras internas do Brasil, criando cidades, ampliando os negócios, rodovias e o escoamento da matéria-prima. Essa expansão significou assassinato individual e coletivo, perseguição, criminalização, prisão e tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios e que tiveram um comportamento considerado inadequado frente à política de desenvolvimento do governo. A maioria dos assassinatos aconteceu em estradas, matagais e fazendas, sendo as vítimas mortas por arma de fogo, arma branca ou pauladas. Aqui tem algumas imagens nas notícias que nós vivemos nesses últimos anos, no século XXI, a respeito ou repetição, a história que não se revive. Os povos indígenas reagem tanto à manobra e cercamento de direitos, como retomadas de terras, fechamentos de estradas, ocupações de prédios públicos e manifestações em Brasília e outros estados. Como nesses últimos anos foi muito frequente, é uma luta pela posse imemorial de suas terras, por saúde e educação diferenciada. Então eles lutam para sua cultura, possibilidade de decisão das comunidades frente aos projetos desenvolvidos. Destaca assim a importância e a necessidade da implementação das recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, como na difusão dos estados apresentados no projeto CAS, para se evitar que a relação do Estado brasileiro subordinada aos interesses privados venha produzir a repetição dessas histórias e tantos horrores. Então, hoje falamos um pouco sobre os indígenas do século XXI, como eles ainda estão sendo violentados e tudo mais. Ficamos aí com a nossa jornalista hoje. Vanessa Camila, nossa comentarista, estará trazendo mais informações. É contigo, Vanessa. A luta pelos direitos após a redemocratização. A luta pelos direitos indígenas conquistados na Constituição Federal de 1988 possibilitou o aumento da população nos últimos anos. Em 1992, o censo incluiu pela primeira vez a categoria indígena como raça, e em 2012 o IBGE constatou uma população indígena de 896 mil pessoas, organizadas em 305 povos, fluentes em 274 línguas diferentes, sendo 36,2% localizados na área urbana e 63,8% na área rural. Passos muito importantes se deram nos últimos anos, mas ainda hoje por todo o país, projetos desenvolvimentalistas ligados ao agronegócio, produção energética e empreendimentos turísticos e de cabotagem seguem a lógica predatória do desenvolvimento econômico dos tempos da ditadura. A luta pelo reconhecimento continua em grande parte do país. Mato Grosso do Sul, segundo estado com a maior população indígena do Brasil, os povos sofrem com o déficit territorial, mas a situação mais grave é a do povo Guarani Kaiowá, que enfrenta casos permanentes de subnutrição e assassinatos de lideranças e membros da comunidade na luta pela terra. Vamos por aqui com esta edição do nosso Jornal Cultural. Amanhã tem mais. Tchau, tchau!